a faca molada do desejo cego me sangra a alma e dilacera o ego. A gente volta com Valdonato contando sobre a sua trajetória e agora falando sobre o seu mais recente trabalho, o álbum Matriz. Val, você contou já como foi que surgiu a ideia, né? Mesmo que sem querer, e ainda bem que resultou nesse trabalho belíssimo. Mas eu queria saber, depois de tantas experiências, o que foi que mudou na Val, que acaba de lançar esse álbum? O que é que esse álbum traz de diferente? Como ele te impacta? Eu acho que vem uma Val menos ansiosa, vem uma Val mais confiante na arte de fazer por fazer, mas isso não significa fazer de qualquer jeito, pelo contrário, significa fazer pelo prazer de construir e de ouvir o resultado eu mesma, sabe? Claro que eu quero que todo mundo ouça, que todo mundo curta esse trabalho, mas nada substitui o prazer de eu ouvir aquele disco e entender que eu sou uma das principais responsáveis por aquilo, porque eu não fiz sozinha de jeito nenhum, tem muita gente envolvida, mas que é fruto do meu interesse de ir lá, de buscar e fazer, sabe? E isso ninguém tira da gente, né? A gente pode criar, às vezes, expectativa de resultado, de números, né? Que a gente vive hoje num mundo tão focado em números, né? Em valores mensuráveis, assim, palpáveis, e eu acho que vem essa Val mais tranquila nesse sentido, sabe? De entender que essas músicas vão atingir quem tem que ser atingido por elas, sabe? Então, acho que é isso. Você falou um pouquinho, né, sobre o time que está com você, time de gigantes, né? Tem Rafael Chaves, tem uma galera massa. Fala um pouquinho sobre essa equipe que criou com você esse trabalho. Então, Giordano Frag é também o produtor musical do meu primeiro disco, né, do Café Amargo, e de outros singles também. É lá de Campina Grande, um guitarrista sensacional e também um produtor musical que eu confio muito porque ele tem uma leitura muito verdadeira de mim, do que eu gosto de ouvir e de como eu quero ouvir minhas músicas, né? E então é sempre um prazer enorme trabalhar com ele. Rafael Chaves também, um cara que eu admiro demais. E, poxa, no disco tem Daniel Pina, né? Falando dos daqui da Paraíba, Daniel Pina, as percussões de Léo Santos. Tem Manu e Pedro Índio nos vocais, fazendo as coisas lindas que eles são demais. Ai, quem mais? Tem Felipe Luna, baterista lá de Campina. Tem Riquinho, que é daqui também, mas mora no Canadá. Eu tive a sorte de pegá-lo por aqui e levar lá para Campina Grande para gravar. Tem participação especial, né, de Elinho Medeiros. Tem Tocogan, percussionista da Nação Zumbi, né, na faixa Matriz, que é uma faixa que não tem bateria, que você nem percebe, mas ela não tem bateria. E a gente tirou ele um pouco da Nação. Ele vem tocando berimbau e um instrumento que parece uma moringa, assim, faz um som muito especial. Fernando Nunes, também baixista, que tocava com a Cássia Eller. E toca hoje na banda do Altas Horas, toca com o Zé Cabaleiro, é um grande amigo, um monstro da música. Walter Vilaça, também guitarrista, que tocava com a Cássia Eller, né? Que são caras que eu tive o prazer de conhecer aí, né, ao longo dessa trajetória, que viraram amigos de verdade, né? Então pude contar com eles também. Aí tem Rafael Chaves também tocando violão, Felipe Gomes daqui tem uma faixa que ele entra com trompete, André Vitor no piano também uma música. Certamente vou esquecer, porque é muita gente, mas assim, cada um somou de uma forma belíssima no disco e sem essa galera nada disso seria possível fazer. É uma ficha técnica grande. Gigante. Eu lembro de ter visto essa ficha e pensei assim, tem uma pessoa queridíssima que quando fala de música boa fala assim, música de gente grande, isso aqui é música de gente grande. É mesmo. Né? E, Val, nesse disco você traz muitas sonoridades, né? Tem muitas referências assim, rítmicas. Como foi que você pensou essa mistura? As pessoas, né, sabem que você tem esse repertório imenso, mas acaba que fica a cantora de rock, né? E você desconstrói isso nesse disco, né? Você traz todas essas referências. Como foi pensado esse trabalho com relação a isso?
Então, da mesma forma que a gente se propôs a sair daquela zona de conforto, digamos assim, do tradicional na hora de exercitar a composição, a gente precisava refletir isso também nos arranjos, né? Então eu lembro que na parte de percussão especialmente, a gente tentava inverter tudo. Por exemplo, se ia gravar um triângulo, digamos que o triângulo faça tengo, lengo, tengo, a gente pedia para ele fazer lengo, tengo, lengo. A zabumba, ao invés do tum-tum, tatá, era tatá, tum-tum, sabe? Invertia a lógica das coisas. Então deu até um trabalhinho pro coitado do Léo para virar ao avesso o cérebro dele, que já é automático para fazer aquilo, e entender o que a gente queria, né? Então, tem solo ali de Giordano que ele gravou, que era só para marcar um tempo de solo, e quando terminou eu disse, não mexa, tá pronto, porque você não vai conseguir repetir isso nunca mais, sabe? E para mim tá incrível, não mexa. Ele tava brincando, eu disse, não, é sério, nesse solo aí tá perfeito, tá incrível. Então a gente tentou realmente, com todo mundo que participou, tirar, né, da curva do previsível e ao mesmo tempo deixar um disco audível, que você também não tem que se esforçar tanto para absorver aquilo. Então foi uma experiência sensacional. E é massa para quem experiencia, né, essa descoberta, porque você pensa que vai ouvir uma coisa e quando chega eu olhei assim, eu disse, oxe, isso parece um forró. É, exato. E aí, sabe, tem um... Tem o elemento do forró ali, mas não é um forró. E ao mesmo tempo o rock está em tudo. Mas não é um rock cru, assim, como as pessoas estão acostumadas a pensar em rock, o que vem à cabeça não é exatamente aquilo. Tem muita referência de outras coisas, né, mas tudo de uma forma mais desvirtuada, né, tirando um pouco do óbvio. Né, e também traz a voz mais suave, ali no final do disco eu já canto músicas de uma forma bem suave, música lentinha, assim, tranquila, sem rasgar, com a voz praticamente sem impostação nenhuma, só quase sussurrada, e isso é novo para mim também. Então eu fiquei até com um pouco dessa aflição mesmo, dizer, quem me acompanha por ser roqueira, como é que vai receber isso, né? Ah, não super sei. bem. Val, você falou, né, sobre a sua relação com o disco, né, a sua verdade, sobre as suas letras e tudo, sobre o que você queria dizer, mas o que é que você acha que o disco diz? Quando você ouviu pronto, qual a mensagem você acha que ele passa? É interessante, porque quando eu paro para ouvir, eu nunca consigo ouvir ele sem ser inteiro. É difícil eu conseguir ouvir uma música dele isolada, assim. Quando começa quando eu vejo, eu ouvi todo. Uma vez eu ouvi ele todo na garagem de casa. Sem querer, tava a primeira música rolando, peraí, deixa eu contar. E fiquei ouvindo, eu ouvi todinho. Olha, como o exercício era de realmente se libertar, eu não pensei muito na hora de escrever. E tem frases, tem coisas ali que eu só entendi o que eu quis dizer quando ele já estava pronto. E aí eu tenho certeza que ainda vou descobrir mais coisas ali dentro, que não ficou totalmente claro para mim. E eu acho que com as pessoas vai ser assim também. E cada um vai receber de uma forma. Mas, em linhas gerais, esse disco, ele trata... É difícil explicar, mas vamos lá. Ele trata do intangível, ele trata daquilo que está presente em tudo, sabe? É um assunto que eu já tratava desde o single Uno, que tudo está conectado, que tudo é feito da mesma matéria, que tudo é infinito, que não existe começo e final, que não existe grande e pequeno, que não existe dentro e fora, que é tudo uma coisa só, né? E ao mesmo tempo que não tem uma raiz. Você precisa ter raiz e revisitá-la. Muitas vezes isso acontece nesse disco, nos elementos regionais que ele traz, né? Então, é uma proposta à reflexão da própria existência. Para mim, a experiência foi essa. Foi olhar para o dentro, mas sabendo que o dentro não existe, que o dentro e o fora é a mesma coisa. Que da mesma forma que se você olhar para cima, você nunca vai chegar exatamente num lugar, num final, nunca vai bater em canto nenhum. Se você olhar para dentro, também não tem final, né? Não tem aonde você bater. E observar isso dá na gente a percepção da nossa insignificância e ao mesmo tempo da nossa infinitude. Então essa viagem... Menina, é profundo. É profundo, viu? Ai, Val, duas perguntinhas para finalizar aqui contigo.
A primeira, que é sendo parte de todo esse movimento, já são 19 anos de carreira, não é isso? Como é que você enxerga hoje a cena musical independente da Paraíba? Olha, especialmente de pouco mais de 10 anos para cá, mais de 10 anos, a gente observa ali em 2009, 10, um começo de autoestima do músico, do artista paraibano mais espalhado. A gente percebe isso em alguns artistas pontuais, mas a gente começa a perceber que surgem artistas com essa confiança, né, com essa vontade de falar por si só. E aí, isso, um foi instigando o outro naturalmente, pela própria existência. Aquela coisa, seja você, que você naturalmente vai estar inspirando alguém. E um foi inspirando o outro de forma muito orgânica e foi surgindo um monte de gente sensacional, sabe? Eu vejo hoje a Paraíba como um celeiro de artistas de expressões tão diversas, sabe? E isso é tão bonito e tão difícil de encontrar no Brasil. A gente carrega ainda o rótulo do forró, mas, Nossa Senhora, você encontra no rock, na MPB, sabe, no jazz, no forró, no samba, em todos os estilos você vai encontrar vários artistas na Paraíba, bandas, coletivos, assim, com expressão hip hop, Nossa Senhora, no funk, em tudo, é impressionante, no reggae, sabe, tem muita gente fazendo música e música boa, sabe, eu ouso dizer que a Paraíba é autossuficiente musicalmente. Se dissesse assim, não pode mais ouvir, na Paraíba não pode mais ouvir nenhum artista que não for daqui, a gente tá de boa. A gente tá de boa, sabe? E isso é sensacional. E o Brasil vem descobrindo, vem percebendo isso. Claro que tudo leva o tempo que tem que levar para acontecer. Mas a gente é massa. Eu concordo. Para finalizar, quais são os próximos passos? Agora é o momento realmente de trabalhar esse disco, né? Foram 5 anos gravando. Eu confesso que até soltei ele no final do ano passado, de uma forma quase precipitada, que eu não acredito nisso. Eu acho que tem que sair na hora que tem que sair mesmo. Eu preciso agora moer, digamos assim, isso, e tocar esse disco e fazer shows para fazer essas músicas rodarem, né? Para fazer as pessoas ouvirem ao vivo, né, e falarem sobre isso. Então o momento agora é esse, pensar também no audiovisual, né, dele. Acho que isso é muito importante no mundo que a gente vive hoje. A gente precisa desse registro visual também. E é isso, trabalhar nesse sentido aí, matriz. E é isso, vida longa, Val, muito obrigada. Obrigada a você. Pela sua participação, por esse trabalho, né, por tudo que você tem produzido e que com certeza abrilhanta, né, enriquece a cultura da Paraíba. Muito obrigada. Muita honra, eu que agradeço. Agradeço demais o convite, é uma alegria estar aqui conversando com vocês. E assim a gente encerra mais uma edição do Observatório Cultural, hoje com a presença de Val Donato. O Observatório Cultural termina por aqui. Obrigada a você que nos acompanha na TV, no nosso canal 8.2, na internet, nas redes sociais. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Se fosse amor